Alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando do domínio ideológico dos professores de esquerda nas universidades e eu recebi muitas críticas, algumas delas muito interessantes, acho que o tema é bastante relevante. Agora eu acho, na verdade, no fundo eu acho engraçado alguém questionar isso. É engraçado que é quase você desenvolver um raciocínio lógico para sustentar a existência de Papai Noel. Qualquer estudante de ciências humanas no Brasil, não só no Brasil, mas qualquer estudante de ciências humanas no Brasil sabe que a maioria esmagadora dos seus professores é de esquerda, só aceita a metodologia histórica marxista ou próxima do marxismo ou Foucaultiana, sabe muito bem que a sociabilidade na universidade é completamente pautada pela esquerda. Estou falando de cursos de humanas, tá? Apesar de que na medicina tem um núcleo de epidemiologia que também assim conheço, porque também fiz faculdade de medicina. Agora, acho que também tem um outro lado que não é só dos professores, mas que fazem a cabeça dos alunos, que depois vão ser professores nas escolas chiquinhas da Zona Oeste e Sul de São Paulo, certo? E vão fazer os meninos e as meninas virarem petistas, PSOL e não sei o quê. E o movimento estudantil também é muito autoritário, vem com aquele papinho, não, vamos discutir, mas na realidade não tem discussão nenhuma. Ou você é de esquerda, ou você não presta, você é bandido, você é a favor da tortura. Então eu acho que uma das coisas que sustenta esse domínio da esquerda nas universidades é um autoculto que a esquerda fez para si mesma, de que ela queria combater a ditadura em nome da liberdade, o que é mentira. Ela queria combater a ditadura em nome de uma ditadura de esquerda, soviética, albanesa, cubana, chinesa, seja lá qual fosse a marca da ditadura de esquerda da época, mas a esquerda conseguiu colar na sua imagem a ideia de que ela é a favor do progresso, que ela é do bem, e que se você não for de esquerda, você não presta. É claro que isso está mudando um pouco, você consegue abrir um pouco o espaço. Agora, eu desafio você a encontrar muitos cursos de pensadores do que a gente chama liberal conservador, da tradição anglo-saxã, seja Burke, seja Robert Nisbet, seja Michael Oakeshott, seja Gertrude Himmelfarb, seja Thomas Sowell. Eu desafio quem vai dizer que existe no Brasil cursos de filosofia em que a bibliografia seja essa e que, se for, não seja para criticar. Eu desafio. Isso talvez algum tempo mude, talvez exista um ou outro, mas essa é a prova cabal de que o que eu digo sobre a esquerda na universidade é verdade. É claro que já existe espaço para intelectuais que não são de esquerda, como eu e outros. Esse espaço foi prioritariamente aberto pela mídia. A mídia e a imprensa têm feito um trabalho de abertura do debate político que a universidade não foi e não é capaz de fazer, porque os professores e os movimentos estudantis organizados são dogmáticos, fechados e transformam a universidade na sua reserva de mercado e são super agressivos com quem quiser romper com esse fato. Então vamos ver as bibliografias com autores que eu citei. É isso. Essa questão de ser de direita e de esquerda, ou eu sou de direita e de esquerda, acho que merece uma atenção, mas uma atenção um pouco fora do debate polarizado. Não só porque o debate polarizado empobrece a semântica, como o debate polarizado atrapalha o entendimento da realidade, como o debate polarizado, a mim pessoalmente, me dá sono. Então eu gosto de sair dele. Eu escrevi um livro, talvez 2014, não lembro mais precisamente a data, pelo selo 3 Estrelas, então da Folha de São Paulo, que se chamava Por que Virei à Direita, junto com o João Pereira Coutinho, colega da Folha, e o Denis Rosenfield, professor também lá na Católica de Lisboa, e o professor da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, que é o Denis Rosenfield. E nesses 3 ensaios, cada um de nós explicava o afastamento das pautas socialistas na história da nossa formação. O meu, especificamente, chama-se a formação de um cético, né? Nesse Por que Virei à Direita. Então você vê que aí a expressão Por que Virei à Direita é, antes de tudo, uma expressão que tem a intenção, lá por volta de 2014, se não me engano, ou 2015,
tinha a intenção de causar um impacto no debate público e de marcar uma diferença para com aquilo que era normalmente considerado o que se espera de um intelectual público, ou intelectual acadêmico e público, que era então estar associado ao PT, ou associado, grosso modo, ao campo da esquerda, ao campo socialista, né? E aí a intenção do livro foi justamente fazer essa marcação. A capa, inclusive, era uma rua em que tinha uma seta, como veria à direita. Então eu começo lembrando esse livro porque esse livro, acho que ele é muito significativo para a discussão que a gente tem, então, nos últimos 5, 6 anos aqui no Brasil, que é a criação de um universo de intelectuais que não se identificam com o PT, não se identificam com pautas estatistas, com pautas de engrandecimento da máquina pública, que defendem posições como sociedade de livre mercado, que defendem posições ao mesmo tempo de liberdades individuais, ou como se costuma falar, pauta de costumes em jornalismo, né, ou em política, que tem a ver com casamento gay, aborto, eutanásia e coisas assim. E, portanto, em relação a esse debate direita-esquerda, eu acho que a gente pode esclarecer, além disso, algumas questões. Tipo, eu acho que a sociedade de mercado é a melhor forma que a gente conhece para a produção de riqueza. A história, pelo menos até então, me parece reforçar esse processo que, então, o Hayek, que é um grande teórico liberal do século XX, chamava de sociedade espontânea e expandida, ordem espontânea e expandida, que é a ideia liberal de mercado como um processo que é, entre aspas, meio natural, entre aspas, no sentido de que ninguém sabe direito como funciona, mas que está profundamente enraizado na história da humanidade, que sempre foi uma história de comércio, de trocas, principalmente no sentido do dia a dia, né, de como a vida se costura. Também, lembrando um outro autor identificado com a tradição liberal, que é o Karl Popper, num livro clássico dele chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde ele identifica os inimigos da sociedade aberta, 3 grandes filósofos que ele discute no livro, que é o Platão, o Hegel e o Marx, como autores que têm uma visão, segundo Popper, fechada, que parte de uma certa compreensão utópica de mundo e entende que a sociedade deve responder a essa compreensão utópica, enquanto que o Popper defende a ideia de que a sociedade deve ser aberta, no sentido de que a gente não sabe exatamente como ela funciona, mas a gente mantém as suas fronteiras abertas para pensamentos, inclusive, contraditórios e, no fundo, anti-utópicos. Uma outra referência que eu acho interessante nesse debate do que significa ser um liberal é um autor chamado Thomas Sowell. O Thomas Sowell tem 2 livros que me parecem importantes nessa discussão, que é Intelectuais e Sociedade e Conflito de Visões, os 2 traduzidos pela Realizações no Brasil. E no caso específico de Conflito de Visões, acho que o Sowell traz também uma oposição que eu acho bem interessante e que não... Ela pode ser compreendida como oposição direita e esquerda, mas eu acho que direita e esquerda é pobre. Ele faz uma oposição entre visão restrita de ser humano e visão irrestrita de ser humano. A visão restrita, que é a que ele defende, e a que eu também acho mais consistente, é a ideia que o ser humano tem recursos escassos, limitados. Então, nós precisamos de certos freios e contrapesos, a gente precisa de certas normas, a gente precisa de limites e a gente não consegue fazer tudo o que quer. A visão irrestrita, que ele vai identificar um pouco da tradição do Rousseau ao Marx, é uma visão que entende que o ser humano tem uma natureza humana, ou se você não quiser falar natureza humana, tiver alergia à expressão, o ser humano tem um comportamento histórico em que ele demonstra uma capacidade infinita de fazer coisas, portanto, a expressão irrestrita. Então, nesse debate, digamos aí, político e moral, eu entendo que a visão da sociedade aberta do Popper, a visão da sociedade espontânea e expandida, que vai se abrindo de forma mais ou menos espontânea, de mercado no Hayek, e essa visão do Thomas Sowell, de visão restrita do comportamento histórico humano, por oposição à irrestrita, à infinita, eu entendo que elas
cobrem, digamos assim, mais de forma consistente o espectro do que é a história da humanidade, a sua política e o seu comportamento moral. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que o materialismo histórico do Marx é um método extremamente sofisticado para entender a história, que as formas de produção, elas se influenciam no modo que a gente vê o mundo. E entender a história sem levar em conta o materialismo histórico pode ser quase uma metafísica da história, entende? Então, por isso que eu falo que essa coisa de direita e esquerda às vezes serve no debate militante, nas brigas políticas, na organização partidária, mas do ponto de vista de uma discussão que eu acho que deve existir, que é a mais importante, acima desse nível militante, ela acaba virando uma espécie de dicotomia, um dualismo que mais atrapalha do que ajuda. Porque, ao mesmo tempo, também é impossível não levar em conta uma certa dose de mal-estar com a modernização burguesa, como veem os românticos, no sentido de que ela produz um sentimento de coisificação, ela produz uma sensação de que você é sempre meio e nunca fim, uma sensação instrumental, como se fala em filosofia, e, portanto, ao mesmo tempo é necessário que, mesmo que você entenda que a sociedade de mercado é a forma menos ruim de produção de riqueza e o sistema liberal, o sistema menos ruim de percepção da sociedade, da política, ao mesmo tempo a gente tem que ficar, eu entendo, atento ao que a gente poderia chamar de dimensão negativa da dialética da modernização. Por que a esquerda se acha do bem? Olha, eu acho que dá para dar duas respostas para isso. Digamos, uma razão é porque a esquerda, historicamente, ela acabou abraçando certas pautas de atender as vítimas da exploração do capitalismo, né? Nesse sentido, ela é herdeira direta de uma tradição judaico-cristã messiânica, que faz a crítica social, e faz mesmo já no Velho Testamento, e, portanto, a esquerda tem nesse lugar aí, historicamente, uma autoimagem e um discurso de que vai realizar a justiça no mundo. Mas se você falar dessa esquerda, primeiro que é a esquerda histórica, e a gente pegar não só o Marx, que só escreveu basicamente, mas se você pegar a Santa Trindade da Revolução Russa, Lenin, Stalin, Trotsky, o que você vai ver para além do discurso é o fato de que Lenin, Stalin e Trotsky foram três grandes assassinos em massa. Trotsky também. Eu sei que tem um povo aí que adora ciclo de cinema e debate, acho que vai fazer revolução analisando o filme iraniano e se diz trotskista, mas Trotsky foi o líder do Exército Vermelho e matou gente pra cacete e escreveu que tinha que matar gente e discursou dessa forma, assim como Stalin e Lenin. Essa coisa que o Stalin pagou o pato porque ficou muito tempo no poder, né? E aí teve chance de matar mais gente numericamente. Se o Trotsky tivesse assumido o lugar do Stalin, também tinha matado gente do mesmo jeito. Então eu diria que na origem a esquerda tem então aí uma divisão, que é do ponto de vista da autoimagem, da imagem exterior e do discurso a favor da justiça social, uma percepção de que eles são do bem. A prática da esquerda histórica é uma prática de massacres contínuos de pessoas em nome daquilo que eles achavam que era o bem. Tá? Fato histórico. Existe uma outra possibilidade de pensar nessa coisa da esquerda se achar do bem, que é a coisa mais atual. Que não tem nada a ver com Lenin, Stalin, Trotsky, que na verdade esses esquerdinhas de hoje iam fazer xixi na calça, se tivesse que conviver com essa moçada, né? Esse povo aí que acha que pauta da esquerda é banheiro sem sexo, né? Ou que pauta da esquerda é ficar discutindo identidade trans, ou que pauta da esquerda é discutir bicicleta, bike, como eles falam, que é tudo jeito com grana. Essa esquerda aí é uma esquerda diferente, ela é uma esquerda de universidade, muito marcada pelo Michel Foucault, pelo Deleuze, pelo Bourdieu, pelo Derrida, moçadinha francesa. Então é uma esquerda que na verdade gosta de queijos e vinhos, né? Gosta de ficar em casa, discutindo o mundo inteiro, tomando queijos e vinhos. O Nelson Rodrigues identificou ela já nos anos 60 aqui no Brasil. Essa esquerda se acha do bem porque ela herda da esquerda original a autoimagem de que quer salvar o mundo, mas associada a isso porque ela acha que não tem nada a ver com os massacres que a verdadeira esquerda histórica realizou na Revolução Russa, em Camboja, né? No Vietnã, em Cuba, que a moçadinha aí acha que é o balneário da justiça social, certo?
Então essa esquerda contemporânea, ela se acha do bem porque ela acha que ela retém o projeto de transformação social em nome dos oprimidos e blá blá blá, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, e ela não faz mal e não quer fazer mal ao mundo que nenhum dos revolucionários russos fizeram. Mas o que essa esquerda quer fazer mesmo, na verdade, é abraçar umas pautas universitárias, umas coisas de minorias e, no fundo, ela não quer mudar nada. Enquanto que a esquerda originária queria explodir o shopping center, a esquerda atual quer um shopping para chamar de seu. Então, a autoimagem de bem que a esquerda tem, no fundo, é mera vaidade falsa. Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. E eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte: porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles, ao aderirem a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, ao aderirem a essa seita, eles sentem que eles são pessoas do bem. É mais ou menos como se eles se olhassem no espelho e vissem a cara de Jesus do outro lado. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem, né? E como todo mundo que já estudou um pouco de história da filosofia moral, ou mesmo história da santidade na tradição católica, sabe que todo mundo que se acha do bem, na realidade, é do mal. A outra causa é um pouco mais prosaica, é porque você ser de esquerda, e no caso defender o PT e as seclas, você na realidade faz parte de um grupo, de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem, é mais fácil passar em alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter.